Abra aí sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma tenho gozo quando estou em tu altar, solo em tus braços, eu me sinto tão seguro, e ouvir tu voz, assim minha alma descansar. Sabe quando você escute-me, por favor, coloque atenção, não converse agora. Uma coisa é você escutar uma palavra qualquer. Outra coisa é quando você escuta a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a palavra que sale da boca de Deus, é a palavra que desperta nossa fé. Essa palavra levanta a persona. A palavra de Deus sempre levanta. A palavra de Deus sempre nos dá força. A palavra de Deus sempre nos hace ir hacia adelante. A palavra de Deus é o que alimenta nosso espírito. Você sabe que quando você se alimenta mal, fisicamente falando, quando você tem uma mala alimentação, isso que vai a provocar em seu corpo? Enfermidade. Você sabe que um dos maiores causadores de enfermidade é a mala alimentação. Que as pessoas, elas comem muita comida chatarra, ela come muita basura, muita coisa que não dá saúde, só llena a pança, mas não traz nenhum nutriente para o corpo. Então, às vezes, a pessoa, ela está gorda, obesa, mas ela é llena de enfermidade. Por quê? Porque a comida que ela come não traz saúde para o corpo de ella. Porque ela se está alimentando de uma mala comida. E quando se habla de mala comida, não é que tem que ser comida cara, não. É só a pessoa saber alimentar-se bem. Então, se ela começa a alimentar-se melhor, automaticamente o corpo de ella reacciona. Com o quê? Com saúde, com mais vigor. Amém, gente? Porque alimenta bem o corpo. O mesmo passa no mundo espiritual. Se você alimenta sua cabeça de basura, perdão a expressão, de porquerias, isso vai provocar em você debilidade. Porque a persona, ela tem depressão? Porque ela tem medo. A depressão é fruto do medo. Medo ao futuro, medo no que vai acontecer, no que ela crê que vai acontecer. Então, se a pessoa se deprime, mas por quê? Ela se está alimentando de malas ideias. Ela se está alimentando de malas palavras. Você vê, por exemplo, assim, uma semana, creio que foi uma semana, quando tive um problema já em Japão, que a bolsa de Japão se vino abaixo, quando foi lunes, todo o mundo se foi abaixo. Foi quando lá o peso passou dos 20 pesos por dólar. Se acorda? Você vê, todo o planeta se tambaleou por causa de palavras, de lo que escutaram, que vai venir uma recessão nos Estados Unidos, e por causa disso os mercados se foram abaixo, só por causa de uma palavra. Vê o poder de uma palavra. Vê como uma palavra, ela pode levantar, ou ela pode derribar. Palavras. E nós outros nos alimentamos de palavras, todo o tempo. Todo o tempo, você lê um periódico, você está alimentando com palavras. Você vê que muitas vezes você rusga uma pessoa por aquilo que você lê em um periódico. Ou não é verdade? Se o periódico é favorável ao governo,
então todo mundo crê que o governo é excelente. Mas se aquele período que é contra o governo, então todo mundo se põe contra aquele governo. Mas todo por causa de quê? Palavras. Só palavras. Porque o diabo, ele também trabalha com as palavras. Ele vai usar palavras para poder destruir as pessoas. Destruir. Então se você vai escutar a palavra de seu marido, que em um momento de peleia, seu marido lhe disse assim: eu não lhe amo. Por causa dessa palavra, você se desespera. Ou ao revés, a mulher disse ao marido uma palavra, só uma palavra. Porque as pessoas, o ser humano, ele se vai alimentando de palavras. E dependendo da palavra que ele está odiando, ele vai estar forte ou ele vai estar debilitado. Depende da palavra. Jesus, em uma ocasião, ele foi levado, capítulo 4 de São Mateus, disse que então Jesus foi levado por ele Espírito ao deserto para ser tentado por el diabo. E depois de haver ayunado 40 dias e 40 noites, então tuvo hambre. E acercando-se o tentador, ¿quê? Dijo. Ele dijo. Ele usou quê? Palavras. Veja como o diabo, ele viu que Jesus fisicamente estava debilitado. Estava debilitado. Então ele vino e dijo. Ele dijo. Assim como o diabo, ele falou com Jesus, ele também vai querer falar com você. Ele também vai falar. É ele quem sopla em la mente de las pessoas pensamentos malos. É o diabo. É ele quem vai soplando ideias. Ele começa a soplar: seu marido anda com outra. Você não viu nada, mas só aquela palavra, só aquele pensamento: seu marido anda com outra. Ele chegou tarde hoje, está com outra. Ele atendeu o telefone lejos de ti, ele está falando com a outra. Se lhe chega mensagem, aí ele disse: chegou mensagem de quem? De la outra. Ou del outro. Pode ser o outro também. E tudo isso já genera dentro da pessoa que dúvidas com respeito a seu matrimônio. Só um pensamento, só uma palavra, só isso. É assim que ele vai trabalhando. E quando ele não habla, ele manda um secretário. Quando ele não habla, ele envia um secretário. Que aí vem uma amiga, vem a própria mamá, e começa a envenenar aquele matrimônio. Tudo através de quê? Palavras. Só palavras. Quando você vai à escola, você vai estudar, que é o que você recebe? Palavras. Você se forma uma carreira com palavras. Aquelas palavras, aquelas teorias, aqueles estudos formam um arquiteto, formam um médico, formam um odontólogo, um advogado. Palavras. Porque você vai absorvendo aquelas palavras. O mundo espiritual não é diferente. O diabo, ele vai usando palavras. E via que ele se acercou a Jesus em um momento de hambre. Jesus estava debilitado fisicamente. Mas Jesus não estava debilitado espiritualmente. Porque ele estava alimentado de la palavra.
de Deus. Então, se o diabo dijo, se eres hijo de Deus, di a estas pedras que se convertam em pão. Di a estas pedras que se convertam em pão. Então, Jesus respondendo, dijo. O que Jesus dijo? Escrito. Escrito o quê? Está. Não solo de pão vivirá el hombre, sino de quê? Então se vê como Jesus confrontou aquela tentação. Porque aqui você aprende como você vai confrontar as situações que você vai enfrentar diariamente. Como que você vai poder vencer os problemas que você passa. Porque suas ações e suas reações, elas serão de acordo com o que está dentro de você. Se dentro de você não está essa palavra, então você vai reaccionar de maneira errada, de maneira emotiva, de maneira impulsiva, porque você não traz dentro de você essa palavra. Você vê que matrimônios, eles são destruídos por causa de malas decisões, porque a pessoa toma decisões sem pensar, e ela vai lastimando a outra, solo com palavras, solo palavras, e essas palavras, elas vão derribando a pessoa, como ela não tem a palavra de Deus para contrarrestar-la, então se aquela palavra do diabo vai a prevalecer sobre ela, e la hace tomar decisões erradas. Então o diabo, ele vem naquele momento e diz, ó, está aí, ó, tu não eres poderoso, tu não todo lo puede, tu não eres el hijo de Deus, então se transforma aqui para que eu pueda ver. Jesus podia transformar ou não? Podia, mas para quê? Para satisfazer ao diabo? Jesus digo não, escrito está, não solo de pão viverá el hombre, mas de toda, não é algumas palavras. Há gente que lhe gusta ler só os salmos. Não, Jesus diz que nos alimentamos de toda palavra. Se toda a palavra de Deus é alimento para nós outros. Ele nos ensinou a orar, el pan nuestro de cada dia, dá-nos o quê? Aqui. Todos os dias você se tem que alimentar disso aqui. Todos os dias. Você observe, as pessoas, elas podem quedar 2 horas, 3 horas em la rede social de ella, mirando a rede social. Vê uma coisa, dá um like aqui, dá um me gusta e vê a vida de todo mundo. Ela cada vez, a gente que é viciada, ela é viciada em rede social, viciada. Quite o celular de ella. Ela lhe pega quem seja. Você vê que a gente que morre por um celular, porque vem um assaltante e disse, dá meu celular. E ela, não dói não, o celular eu não dói não. E ela morre por esse celular. Ela leva um tiro, um cotidiaço por causa de um celular. Você viu um caso de um jovem que matou a madre, porque a madre lhe quitou o celular. A que grado a pessoa vive dependente de aquello, que ela quer dar horas aí dentro. A pessoa prende o televisor e ela vê 3 horas de película, de novelas. Mas quando ela agarra a Bíblia, quanto tempo? E você pode observar, ela começa a ler a Bíblia
e já começa a quê? A dormir, já dói na cabeça. Por quê, hein? Por que ela pode ler um periódico e não lhe causa isso? Por que ela pode ver tantas coisas? Não é pecado não que esteja na rede social, ok? Fanáticos, por favor. Não é pecado que você vê as suas redes, não é que seja pecado, não. Não é que seja pecado que você vê a sua tele, não é pecado, não. O problema é que você só se está alimentando de palavras, de ideias. E você vai formando suas ideias de acordo com aquilo que você está vendo e recebendo. Isso vai forjar seu caráter. Isso vai forjar sua personalidade. E na hora que você vai enfrentar uma adversidade, você não vai ter a força. Porque aonde você vai buscar força? Ali na rede social, a ver o que digo lá fulanita ali na rede social dele. O que digo ele fulanito? Você não vai encontrar força. Você vai ser vencido. Porque sua reação ante a situação vai ser de desesperação. A pessoa ela enfrenta um problema, então ela necessita buscar alguém, um pastor. Pastor, ore por mim. Pastor, por que eu estou passando por isso? Mas por que a pessoa reacciona dessa maneira? Porque ela está vazia das coisas de Deus e ela está llena de basuras que não dão para ela fortaleza para ser frente àquela situação que todos vamos enfrentar. Porque o hecho de que eu entregue minha vida a Jesus não significa que eu não vou enfrentar adversidades ou problemas. Aunque eu ande com Jesus, vendrão situações, vendrão problemas, e as reações que eu tenha vão a revelar o que eu levo adentro. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa violenta, por que aquela pessoa ela é violenta? Porque é o que ela traz adentro. Por que um marido golpeia a esposa? Porque é o que ele leva dentro. Ele leva dentro dele tanta inseguridade, tantos medos, tantas coisas que ele traz da infância, que ele só não sabe pegar, ele só não sabe golpear. Porque ele pensa que dessa maneira ele terá o respeito de sua mulher. Mas porque foi isso que ele recebeu. Foi isso que ele aprendeu. É isso que está dentro dele. Quando você vê um ninho, um adolescente na escola que vive agarrando-se a golpes com outros ninhos, por que ele faz isso? Porque é o que está dentro dele. É o que ele recebe dentro de sua casa. Ele vê o padre a ser com a madre a ser com o padre, ele vê o padre separado, a madre. Então ele vai para a escola e ele coloca todo esse coragem, se desquita em outro. Toda pessoa que é mal amada, ela não sabe amar. Ela não sabe amar, porque ela nunca foi amada. Ele nunca foi cuidado. Como que ele vai cuidar de outro? Você vê que a pessoa, ela quer formar uma família, porque ela vem de uma família disfuncional, e ela pensa assim: quando eu forme minha família, as coisas serão diferentes. Serão diferentes. Eu não vou ser isso que meu papá hace com minha mamá. Eu não vou ser isso que minha mamá hace com meu papá. Se ele foi um ninho golpeador, ou golpeado, perdão, ele disse assim: quando eu cresça, eu não vou ser isso com meus filhos. Ele disse, ele hasta não quer ser. Mas quando ele cresce, quando ele forma a sua própria família, é apenas uma repetição da história. A mesma coisa que passou, repite. Porque a pessoa, ela não tem a palavra de Deus dentro de ela, para ajudá-la a contrarrestar aquilo. Então, ela reacciona da maneira com o que ela traz adentro. Me hago entender? Quem me está compreendendo? Está claro isso, sim ou não? Então se veja como Jesus actuou ante o diabo. Jesus não se puso a gritar, não se puso a pelear. Jesus apenas dijo: escrito está. Só isso. Foi assim que ele venceu. E com isso ele nos dá a lição. Mas agora, quem será que está disposto
a realmente viver na dependência dessa palavra? Quem realmente estaria disposto a realmente obedecer essa palavra tal qual? Porque Jesus, ele lo hizo. Solo com a palavra. Aí disse: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo, e le dijo: si eres hijo de Deus, lánzate abajo, pois escrito está, a sus ángeles te encomendará, e em las manos te llevarán, e não seja que tu pé tropiece em pedra. Então, a segunda, o diabo usou a Bíblia. Então, não se assuste quando você vê a pessoas usando a Bíblia para ser estupidezes, para ser loucuras, porque o diabo também conhece a Bíblia. Mas por isso que nós outros temos que alimentar-nos de toda a palavra, não apenas de uma parte da palavra, mas de toda. Porque quando você se alimenta de toda, você não será enganado por essas falsas ideologias ou falsas doutrinas que passam por aí. Você não será enganado. Por exemplo, é muito comum em el meio evangélico as pessoas creer que o pastor, ele... Vem aqui, Charles. Vem aqui, o Murilo. Aqui assim, ó. Fica aqui. Fica aí. Aqui de frente. Fica aqui. É comum assim, assim, ó. Receba o Espírito Santo. Aí a pessoa cai no piso. Você já viu isso? Sim ou não? Ou então se o pastor vai passando com ele o saco assim, ó, e vai todo mundo cadeando. E a gente disse assim: uau, lleno do Espírito Santo. Mas de onde está escrito isso? Aí eles agarram um texto da Bíblia fora de contexto. Um texto fora de contexto. Por exemplo, está escrito que quando Daniel, ele tuvo a visão del ángel, a Bíblia diz que ele caiu no piso sem forças. Aí eles agarram esse texto e dizem que a pessoa cai porque ela recebeu o quê? Mas só no que está escrito logo em seguida, que o ángel ele dijo assim: ponte de pé para que eu te hable. Mas as pessoas, como são ignorantes da palavra, então ela crê que se ela cai no piso, ela está llena do Espírito Santo. Mas aqui na Igreja Universal, caiu no piso, está com demônio. Sim ou não? Por quê? Porque como pode, só basta usar um pouquinho a massa cefálica. Deus me dá seu Espírito e me derriba. Eu já estou caído, eu chego na igreja já caído. Então se o Espírito Santo não vai entrar em mim para derribar-me, só basta usar a inteligência. Não hace falta nem a Bíblia, só a inteligência. Como que Deus vai vir sobre mim e me vai derribar no piso? E eu vou crer que eu estou diante do Espírito Santo caído. Isso é pura emoção. Mas a gente pobre não conhece toda a palavra. Então se ela é facilmente enganada, como o diabo isso. Ele agarrou uma parte da Bíblia que diz: ó, tira-te abaixo, porque o Senhor dará ordem a los ángeles para que te guardem e para que tu pé não tropece. Ele agarrou um versículo do Salmo 91 para tentar enganar. Mas Jesus lhe dijo: também está escrito: não tentarás a quem? Amém? Então, como Jesus foi vencendo ao diabo? Com quê? Só com isso. Isso aqui vai determinar suas reações.
quando você está sobre essa palavra, suas atitudes, suas reações ante as situações e problemas que você enfrente serão atitudes de fé. Amém, gente? Nunca de lamento, nunca de murmuração, nunca de desistir, nunca. Quem tem sua vida fundamentada na palavra de Deus, sempre vá hacia adelante. Ela vai enfrentar o que seja, porque foi o que aconteceu com Jesus. Ele enfrentou todo, hasta a morte. Mas por que ele não teve medo de morrer? Por quê? Por quê? Porque estava escrito que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, como estava escrito, ele não teve medo. Ele creu e confiou em la palavra. É isso que acontece quando você se alimenta da palavra de Deus. Você não tem mais temores, porque você sabe que ao final você vai vencer. Você vai vencer não porque você merece, mas porque Ele prometeu. E eu estou aferrado a essa promessa. Então, se eu não me vou a desesperar, eu vou a confiar, eu vou usar minha fé, eu vou actuar minha fé em lo que está escrito, e Ele hará o que eu não posso fazer. Amém? Aí disse assim: e outra vez, o diabo lhe levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória de eles, e lhe dijo: todo esto te daré, se quer, prostrando-te quer, me adoras. Mira que maravilha. O diabo mostrou para Jesus toda a glória deste mundo, e ele disse assim: ó, tudo isso é tudo, basta que tu, postrado, quer, me adores. Só isso. E é assim que ele hace. Cuidado. Às vezes oferecem para você um trabalho, e esse trabalho não lhe permite mais vir à igreja. E a pessoa pensa: não, foi Deus que me deu esse trabalho para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu lhe pueda dar mais dízimos à igreja. E quem digo que Deus quer dízimo? Deus quer sua vida. Amém, gente? O dízimo que eu lhe dou é apenas uma obediência à sua palavra. Pero mais que meus 10% de dízimo, Deus quer toda a minha vida. E como que Ele me vai dar um trabalho que não me permita estar em sua casa? Será que Deus seria tão... Não sei se me hago entender. Jamais Ele haria isso. Jamais Deus lhe dará uma coisa que lhe haga pecar contra Ele. Você de pronto é uma pessoa solteira, e aí em seu trabalho, em seu vecindário, aparece um muchacho, um homem, que o diabo disse assim: mira que guapo. Mira, na igreja não há um tipo tão bonito como este, hein? Aí o diabo disse assim: você escutou que uma vez o bispo dijo que a vida é hecha de oportunidades? Mira que oportunidade. Aí ele disse assim, aí você pensa assim: não, mas ele é incrédulo. Se eu me uno com ele, ou se eu começo a noviar com ele, eu vou acabar sendo tonteria. Mas o diabo disse assim: não, ele também é uma alma que você vai ganhar para Jesus. Assim, todo isso te darei, se postrado o quê? Me adoras. Só isso. Vê como é sutil. Aqui, ó, esse trabalho aqui, você vai ganhar muito mais dinheiro. Não vai poder mais ir à igreja domingo à manhã, mas por lo menos você vai poder dar boas ofrendas na igreja. Todo isso eu te darei, se postrado me adoras. Assim. Nuestras reacções, não se olvidem isso. Nuestras reacções
elas serão de acordo com o que levamos adentro. De aquello que estamos llenos. Se eu estou lleno da presença de Deus, se eu estou firmado em lo que está escrito, então mis reacções serão sempre reacções de la fé. Sempre. Sempre eu vou reaccionar com na fé. Mas se eu estou lleno de basura, lleno de malas ideias, eu vou reaccionar de acordo com como eu tenho algo dentro de mim. Compreenderam? Sim ou não? O secreto está aqui, ó. Nisso aqui. Aqui está o secreto. Você quer vencer economicamente, você quer vencer em sua vida familiar, você quer vencer em sua vida física, você quer vencer em sua vida profissional, você quer vencer em qualquer área de sua vida, está aqui, ó. Aqui é o manual. É o manual onde você vai encontrar tudo o que você necessita. Se você llena sua mente com isso aqui, suas atitudes vão cambiar. Sua maneira de ser cambia. Sua maneira de falar cambia. Sua maneira de pensar cambia. Porque a palavra de Deus provoca isso. Amém, gente? É de lhe dar a fortaleza que você busca. Você não necessita de uma pessoa a seu lado para que você seja uma pessoa forte. Tendo-lhe a ele adentro, você já tem tudo. Palavra de Deus, isso aqui, ó. O secreto está nisso aqui. Dedique mais tempo a isso aqui. Passe mais tempo lendo, meditando nessa palavra. Mas o bispo é que eu leio e não entendo. Você não vai entender todo. Quem entende todo? Nada. Você vai entender o que você necessita. Mas leia, alimente-se. Amém, gente? Comece por el Novo Testamento. Comece por el Novo, depois você lê o Velho Testamento. Mas comece. Porque quando você está tomado dessa palavra, você será como Jesus foi. O diabo vem, porque vendrá, mas você lhe vai dizer, Satanás. Escrito está. Solo com isso. Solo com isso aqui. Escrito está. Não solo de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sale. E isso aqui. Isso aqui é a boca de Deus. Não espere que Deus hable com você com uma voz. Fulano. Ele não vai ser isso. Aqui. Palavra. Por exemplo, eu estou agora hablando para ustedes. É a boca de Deus. É Deus que está hablando com ustedes. Mas Ele está usando o quê? Entenderam? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Coloca a mão em seu coração.